O homem científico não pretende alcançar um resultado imediato. Ele não espera que suas ideias avançadas sejam imediatamente aceitas. Seus trabalhos são como sementes para o futuro. Seu dever é lançar as bases para aqueles que estão por vir e apontar o caminho. O dia em que descobrirmos exatamente o que é eletricidade, isso irá marcar um evento provavelmente maior, mais importante que qualquer outro na história da humanidade. Então, será apenas uma questão de tempo para que o homem consiga ligar suas máquinas diretamente à própria natureza. Imagine o que está por vir. Journeys in America, no tricks at the wheel. No one needs anyone, they don't even just pretend. Journeys in America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. Oba, e aí, beleza? Tudo bem? Tranque-se você, Paty. Tudo bem. Bora falar desse livraço? Acho que é o pique, né? Caramba. Pra quem já viu o título, estamos falando hoje dos Últimos Dias da Noite, de Graham Works, que foi publicado pela Companhia das Letras, Grande Companhia das Letras, traduzido pelo Jório Dauster. Espero que eu esteja falando o nome certo. Um nome muito diferente. Caio, conta um pouquinho do livro pra gente. Cara, o livro, ele é, apesar do título ter uma coisa meio noir, assim, né, meio thriller, na real, o livro é sobre uma passagem muito importante do avanço tecnológico, né, dos Estados Unidos, particularmente, mas isso se encontra nas nossas residências hoje, que é o episódio da Guerra das Correntes, quando Thomas Edison e George Westinghouse disputavam, digamos que, o monopólio da energia elétrica nos Estados Unidos. É um romance histórico, porém é muito bem documentado, é uma coisa que a gente vai falar aqui, mas eu já vou dar essa adiantada. E todo narrado na visão do Paul Cravath, que foi advogado do Westinghouse nesse processo. Westinghouse, não é spoiler nenhum, foi o vencedor dessa batalha. E é bem interessante esse ponto de vista, porque o Cravath estava iniciando a carreira. Então, existe aí todo um processo de descoberta de que a tecnologia não é só feita da invenção da máquina, mas também de outras nuances tão ou mais significativas para que ela seja uma demanda de bem comum. Muito bem feito. Parece até que você praticou. Pior que não. Esse negócio que você falou que o título, a capa, parece uma coisa meio thriller suspense. Eu comentei com você, né, que eu caí nessa. Foi assim que eu cheguei nesse livro, na verdade. E não só isso, você vê o blurb da Gillian Flynn, que é autora de Garota Exemplar, que é um baita thriller. E na terceira capa, eu lembrei disso ontem só. A última frase da descrição do livro é um thriller eletrizante sobre invenções, vaidade, ganância e, principalmente, a luta para iluminar o mundo. Então, assim, ele meio que te leva a achar que vai ser esse thriller insano, quando na verdade não é bem isso, apesar do livro ter um ritmo muito bom pra leitura, né? Ele não é extremamente técnico, apesar de falar de uma questão que envolve física, envolve negócios, envolve patente, que são termos que, pra quem é, por exemplo, eu gosto muito de literatura, mas eu sou de humanas, eu não gosto desses termos, assim, eu não leria um livro sobre patente. Mas é muito interessante porque o autor consegue guiar a gente por esse assunto sem ser maçante, apesar de não ser um thriller. Eu acho que essa questão do thriller foi talvez um mau uso ou uma forma de não traduzir e acabou que pra gente não é muito aplicado, né? Quando a gente pensa em thriller, a gente tá pensando numa Gillian Flynn,
a gente tá pensando no Stephen King, numa parada que é mais levada a um crime sem solução, assim, né? Que você vai percorrendo, tem um pouco de terror, mistério, suspense e tal. E aqui não, né? Assumir isso aqui como um thriller nesse sentido não faz muito sentido, justamente porque todo mundo conhece ou tem acesso muito fácil ao que foi, né, a conhecida Batalha das Correntes. Talvez ele fique como thriller por essa velocidade, por essa questão que envolve tanta coisa em torno da tecnologia, essa realmente corrida, né, pelo monopólio, pelo desenvolvimento tecnológico da eletricidade. Mas assim, para efeitos de conquistar o leitor, realmente dá uma enganada. Me enganou, mas aí eu fiquei feliz que me enganou. Então teve isso aí também. Eu achei o livro muito bom. Como você mesmo falou no começo, a pesquisa do Graham Moore é primorosa. É realmente incrível o trabalho que ele faz aqui de pesquisa. Em alguns artigos que eu li, chegaram a falar que ele cita, assim, vermelho, né, quer dizer, ao pé da letra, certas etapas desse processo. Então, a documentação, a gente tá falando que 100 anos atrás, talvez um pouquinho mais, a documentação que ele usou, a história que ele usa pra guiar tudo, foi realmente muito, muito bem feita e uma escolha muito boa de como narrar esse livro. Eu acho que esse olhar, né, em cima da vida do Paul Cravath, mas não como o Paul Cravath, permite a ele se deslocar bastante no espaço e também permite a ele reconstituir algumas coisas que, assim, óbvio, existem elogios aí, crítica lá de fora, que esse livro não foi muito comentado, mas que algumas cenas foram... Você até tinha dito isso comigo quando a gente estava batendo a pauta. Algumas cenas foram minuciosamente reconstituídas. Mas, obviamente, outras cenas, outros diálogos, ele teve que dar uma ajeitada ali para poder, uma romanceada. né? Dar uma romanceada para poder conseguir encaixar dentro de um contexto que fosse palatável também, porque é muito difícil falar sobre tecnologia da forma que ele falou, né? Então, essa visão de alguém que está aprendendo, que é a questão do Paul Cravath, que é um advogado que está iniciando carreira, talvez tenha sido a melhor sacada dele no livro, das inúmeras sacadas que ele teve, porque esse processo de aprendizado também bate muito na gente. A gente vai aprendendo como é que é esse jogo jurídico, esse jogo comercial da tecnologia, pelo menos era, né, há 100 e poucos anos atrás, e aí a gente vai conseguindo mergulhar mais nessa inexperiência, parece que é uma inexperiência que cativa, e aí a gente meio que se identifica com o livro muito rápido. Além dessa pesquisa incrível, eu não conhecia muito essa história da Guerra das Correntes. Eu já tinha ouvido falar do começo do processo todo, do medo que as pessoas tinham, né, da eletricidade. Acho que pra gente é muito fácil imaginar a inovação como algo bom, né? Então quando a gente vê, sei lá, robôs, e a gente tá lendo um livro sobre isso agora, mas você vê a ideia de robôs, nada disso é muito assustador, mas eu acho muito divertido pensar numa época em que essas coisas foram criadas, e elas foram criadas do nada, como a eletricidade, por exemplo. Então um dia você tá no escuro acendendo vela pra ler o seu livro, e aí no dia seguinte alguém diz que você pode apertar um botão e aí vai ter uma luz na sua casa que vem de um lugar que você não sabe onde é. Tanto que tinha gente que tinha medo de morrer eletrocutada só de apertar o botãozinho, né? Então é muito interessante você ver as coisas surgirem do nada, assim, porque hoje a inovação que a gente vê ela é em cima de outra inovação, né? É uma melhoria tecnológica em cima de coisas que a gente já conhece. E o cinema também quebrou muito desse imaginário, né? A gente hoje no cinema, a gente já viu mundos diferentes, a gente já viu alienígenas, a gente já viu um monte de coisa. Então, é muito difícil, eu acho, alguma coisa chocar a gente de verdade. É muito difícil. Eu acho que hoje a gente já deu tantos passos pra frente, assim, que parece que nada é muito estranho. Aí quando a gente vai ver, na verdade, o que é estranho pra gente é a origem das coisas. Pra mim também esse livro sempre teve muito essa questão do desbunde, de como as pessoas ficavam malucas com uma parada que é tão simples. Exatamente. Porque fala uma hora que o Edison chamou os jornalistas e aí ele fez uma demonstração da lâmpada. Tem aquela coisa de acender uma lâmpada a 8 km de distância que todo mundo achava que era impossível, porque você tinha que estar perto relativamente. E aí aquilo foi uma demonstração de poder e de força. E pra gente soa muito antigo e arcaico, mas eu achei incrível ele levar a gente de volta pra esse momento, pra uma sociedade que na verdade não conhecia a eletricidade, e com esses dois homens que viam o potencial dela como ninguém via na época. E uma parada que é interessante da gente
notar, assim, é que o livro já começa nessa questão de como a novidade mexia com as pessoas, né? Porque logo nos primeiros capítulos, primeiro ou segundo capítulo ali, fala de como um jornal foi extremamente ostensivo ao tratar de um cara que foi fazer manutenção e morreu eletrocutado. E mais pra frente, existia, né, toda a preocupação, e os próprios concorrentes ali pagavam os jornais, pagavam as mídias para botar medo no que o outro estava vendendo. Então, essa corrida judiciária, comercial, também era uma corrida midiática para disputar a atenção das pessoas, para falar sobre seguranças. É uma parada muito complexa, é uma parada muito abrangente. Eu gostei. Uma outra coisa que eu gostei no livro foi essa quebra de mitos, né? Eu só tinha ouvido falar de Thomas Edison como um grande inventor, né? Ele foi o homem que inventou isso, que inventou aquilo, que inventou aquele outro. Ele era conhecido em sua época também como um grande inventor, mas o livro ele traz um viés mercadológico muito diferente. Ele era um inventor, ele era na verdade um maestro de inventores, vamos dizer assim, né? Ele tinha vários inventores que trabalhavam para ele, mas ele era acima de tudo um homem de negócio. Então, ele era um grande otário, né? Bem babaca. Achei também. Bem Um grande babaca. otário, porque o esquema dele, na verdade, é que ele tinha a ideia, ou ele assumia a ideia para tentar fazer um grande aperfeiçoamento, um grande avanço, e ele saía contratando engenheiros, físicos, cientistas que estivessem disponíveis e falava pros caras, eu quero uma lâmpada que funcione. Como você vai chegar lá? Problema seu. Você que sabe. Problema teu. Mas eu quero que você chegue. Se o cara chegasse, ele ia lá, pegava o desenho, registrava a patente como sendo dele. Mas na verdade, ele envolvia uma gama enorme de pessoas trabalhando naquilo. Então era quase que uma produção em série baseada num método totalmente empírico, né, de muita tentativa e erro para poder chegar nas grandes invenções pelas quais ele ficou conhecido, assim. Isso aí foi uma grande máscara que meio que caiu, né? Porque o imaginário da gente é que realmente Thomas Edison era um cara quase imaculado, assim, como inventor. Pois é, e o Westinghouse é mal lembrado quando você fala de grandes invenções. E nesse livro a gente vê que ele era, na verdade, um inventor muito mais detalhista, muito mais focado na qualidade do produto do que o Edison. E, na verdade, a guerra entre eles foi justamente essa, né? Quem tinha o melhor produto versus quem se achava dono da eletricidade. Exatamente. E o Westinghouse, ele tinha essa coisa do produto perfeito. Ele queria produzir em escala, mas ele queria produzir o melhor produto. E aí acabava que a margem de lucro dele era basicamente nula, porque esse produto não era barato. Então poucas pessoas poderiam comprar, só a magnata que poderia ter. E lembrando que nos Estados Unidos, todos esses serviços surgiram a partir da iniciativa privada. Então, exatamente, para as pessoas terem isso, elas teriam que comprar de um empresário. Não tinha um sistema estatal de eletricidade. É verdade. Então as coisas eram bem complicadas. Se dependia muito do capital, né? E é por isso que o JP Morgan acaba tendo um papel crucial na resolução da coisa toda. O JP Morgan, ele já começa como dono de 60% da Edison General Electric, né? Que viraria depois a General Electric, que a gente conhece, a GE, e ele que é o dono da bola. No final, ele é o grande plot twist da parada, porque ele é o cara do capital, ele era um dos caras mais ricos do mundo, se não o mais rico. Ele não manjava nada de eletricidade, ele manjava de fazer dinheiro, ele era um grande rentista. Também muito conhecido por fazer museus, colecionador de arte, essas paradas todas, mas ele era um grande banqueiro. O banco dele tá até hoje aí também, né, no mundo inteiro, e só para grandes empresários, é uma parada bem complexa eu até dei uma pesquisada na internet, porque eu fiquei meio cabreirão, assim, né? Mas é só pra galera que é alto nível, assim. Eu pensei em investir uns 20 reais lá que eu tenho de moeda, mas não vai dar certo. 20 reais acho que não. Mas no final, quem manda é quem tem dinheiro, cara. A grande lição do livro. Eu concordo. Que no fim das contas, o que ganhou a guerra não foi a eletricidade, não foi o melhor produto. Na verdade, foi o melhor produto, mas só porque o dinheiro entrou ali no meio do caminho e decidiu que aquele era o melhor produto. E eu acho que isso fica muito claro na conversa sobre a cadeia
cadeira elétrica. Pô, nem fala, né? Porque o Edison tinha certeza que a corrente dele na cadeira elétrica ia fazer o trabalho que tinha que fazer, e o Westinghouse tinha certeza que a corrente dele era melhor para cadeira elétrica. Lembrando que o foco do Estado matar assassinos é que seja rápido e indolor. Essa sempre foi uma premissa. A principal premissa é essa. Então eles sempre buscaram, né, na história dessas mortes aí, encontrar coisas que fizessem o processo mais rápido e indolor possível. E a cadeira elétrica, na época, era algo muito novo, na verdade. Foi uma invenção da época, né? Foi quase que simultâneo. Junto com a eletricidade. Aquela época foi uma época de muitas mudanças, assim. Muitas invenções e tal. E é justamente por isso que muita gente tinha medo da eletricidade, né? Porque usava essa eletricidade pra matar os prisioneiros. Então, era esse o grande susto da população geral. Como é que eu vou ter isso na minha casa? Com criança, imagina. E essa conversa da cadeira elétrica, pra mim, foi muito chocante, né? Aquela coisa do teste da cadeia do Edison, que basicamente fritou um ser humano. Da pior maneira possível. Fritou a prestações, assim. Ou seja, não era uma Acabou corrente que... controlada, como ele dizia. Então... Essa história da cadeira elétrica ela é bem complicada porque foi um cara aliciado pelo Thomas Edison, mas o fornecedor dele era o Westinghouse, né? Então o Thomas Edison trabalhava com corrente contínua, que era uma corrente controlada mais fraca, e o Westinghouse queria vender a corrente alternada que viabilizaria, né, iluminação por longas distâncias e etc. Só que o medo é que era uma corrente que não poderia ser controlada. Então o Edison aliciou esse subsidiário, digamos assim, do Westinghouse para poder colocar em descrédito o próprio maquinário do Westinghouse de corrente alternada, falando: esse maquinário aqui serve para matar uma pessoa. Quando rolou o teste para poder matar o prisioneiro, eles tiveram que acionar 4, 5 vezes a cadeira elétrica. O que foi comemorado juridicamente foi a vitória do Westinghouse, porque ali matava. se provou que a corrente alternada acabava não matando uma pessoa como se imaginava, não matava uma pessoa frita. Exatamente. Então acaba que, assim, é um episódio dos mais tristes para a humanidade, porque a cadeira elétrica, né, ela se tornou uma das grandes bandeiras da tortura, né, e da morte estatal. Mas no fim, para esse episódio da Guerra das Correntes, para um lado representou uma derrota comercial e para outro lado representou uma vitória comercial. Então ele mostra bem também, de maneira bem seca e bem direta no livro, como essa galera tá meio alheia das coisas que eles são capazes de fazer com a tecnologia que eles estão produzindo. A guerra comercial e a guerra jurídica estavam tomando proporções que afastavam esses limites, né, de você ver uma pessoa morrendo de uma maneira muito cruel, aquilo acabar se tornando uma maneira de matar do Estado. A tua única importância é que você teve uma vitória comercial ali, você destruiu um argumento do seu adversário direto, né, do seu concorrente. Isso é bem pesado também no livro. Isso fica claro por vários momentos, mas esse momento é o momento que realmente dá uma bela embrulhada no estômago. Tem um trecho em que o Paul fala pro Westinghouse que, como o Edison não consegue inventar um produto melhor, ele vai tornar o produto do Westinghouse ilegal. Então ele vai usar todos os meios jurídicos possíveis, incluindo enterrá-los em processo, para que o Westinghouse não possa vender o produto dele, que é de fato superior. Então acho que é a prova clara. O Edison não era um cara legal, ele não era um tiozinho simpático que queria levar a luz a todos, ele queria levar o produto dele, ele queria que as pessoas e os estados dependessem dele, para além do fato de que o produto dele não era o melhor produto possível. Na verdade, o produto do Westinghouse não só era melhor, como era também mais seguro, que era a grande discussão. O livro já começa numa loucura, porque quando o Paul Cravath assume a causa do Westinghouse, ele já pega o cara com 312 processos nas costas. Sim. Basicamente todos eles do Thomas Edison por ferir a patente do Edison, né? Que o Edison tinha a patente da lâmpada. Então, já era uma causa perdida. O Edison já travava todos os adversários dele só nesse recurso de patente, porque as multas eram milionárias. E aí vem que ele tinha todo um judiciário comprado, uma mídia comprada. JP Morgan
era o principal acionista da empresa dele, então era um cara que tinha dinheiro e viabilizava muita coisa. É uma parada muito pesada, assim. Eu gosto muito da demonstração clara do papel da mídia na construção do mito. Tanto de um mito de que uma coisa é melhor que a outra, quanto no mito da pessoa. Porque eu acho que a mídia na época teve um grande papel nisso. Os grandes jornais que a gente conhece hoje dos Estados Unidos estavam nascendo. Então eles precisavam de investidores, eles precisavam de notícias, então eles aceitavam algumas coisas que poderiam ser consideradas moralmente duvidosas, vamos dizer assim. Então eu gostei muito dessa conversa do papel da imprensa, da importância da imprensa livre, né? Porque o papel da imprensa nessa época deveria ser alertar as pessoas do que era mais seguro e não do que o presidente da empresa queria que ela alertasse. Então, eu gostei muito dele ter colocado esse papel tão forte no livro também. Eu acho que o livro explicita muito bem como todas as relações, desde o avanço tecnológico, né? Desde a invenção por si só, até em como essa invenção aparece para o público, todas essas relações são uma medida de força entre o capital. Porque a grande disputa na época era pelo monopólio de produção de energia nos Estados Unidos. Eram caras que estavam querendo colocar para o público um produto que só eles teriam o direito chancelado por uma patente. E ninguém queria ceder, cada um com seus motivos. Mas todas essas forças, elas são, né, todos esses movimentos, por mais antiéticos que sejam, por mais imorais que sejam, eles acabam sendo chancelados por uma lógica de capital. Isso ficou bastante claro, assim. É bem incrível que tudo isso tenha surgido. É uma baita tecnologia. Você acaba endeusando pessoas que são verdadeiros crápulas, de certa forma, como foi Thomas Edison. Você apaga o lado e a importância inventiva de alguns, como Westinghouse, e você relega, por justamente não estar interessado nessa corrida do capital, grandes mentes como foi Nikola Tesla, né? Que a gente não citou aqui, mas era um figurão completamente fora da casinha. Era o que eu ia colocar agora. No meio de tudo isso, a gente tem esse cara, esse sérvio estranho, que tem grandes ideias, que é de verdade talvez mais genial do que o Westinghouse e o Edison juntos, que não tem grande interesse comercial nas coisas que ele cria, e ele tá meio que preso no meio dessa guerra toda aí, porque os dois lados acham que ele tem a solução pro que eles precisam. Mas o Tesla é meio secundário na história, né, no final das contas. Ele é o principal, mas é o secundário, porque ele não entra no joguete comercial da história, né? Ele é um inventor puro. Ele é o cientista, no cerne da palavra. Ele é o cara que cria, ele é a mente criativa, ele é o gênio. Enquanto os outros dois, logicamente, eram muito inteligentes, mas eles estavam preocupados também com as suas empresas, com ganhar dinheiro, com lucro, com toda a parte de processo e etc. Mas não, o Tesla, ele só queria ter um laboratório em que ele pudesse continuar criando as coisas que ele queria criar. E a maneira dele de inventar é a maneira mais lúdica possível, né? Parece até que era um personagem de história infantil. Sim. Porque ele tinha meio que umas alucinações, assim. É como se ele tivesse bebido um ácido, visto o futuro, quando voltasse da viagem dele, ia lá pro laboratório e começasse a montar as paradas. Era muito isso. Ele tinha alucinações, ele tinha sonhos e queria reproduzir aquilo que ele via nos sonhos. Exatamente. Mais inventor que isso não existe. Pois é. Mas antes de cada capítulo, o Moore coloca uma citação, né? Que é meio que vai guiar ali um pouquinho daquele capítulo. E eu acho que ali mesmo ele começa a traçar alguns paralelos, que eu acho que pra quem tá ouvindo e não leu o livro, já deve ter imaginado, né? Que é a guerra que a gente viu na década de 90 entre Bill Gates e Steve Jobs. O Steve Jobs se colocava como um cara que ele não queria ser o homem mais rico do mundo, mas ele queria ser o primeiro. Ele queria fazer algo antes de todo mundo. E a gente sabe que Steve Jobs foi um grande mestre também de inventores e engenheiros. Você acha que é justo dizer que o Jobs seria meio que o Edison da nossa época? Acho que até pelas relações que ele construiu, né? De descarte de pessoas. Construiu e destruiu, né? Construiu e destruiu muito rapidamente. É um método muito parecido com o de Thomas Edison. Assim, olhando
através dos tempos, né? Não fazendo uma comparação tão direta assim. Certo. E aí o Bill Gates poderia talvez ser o Westinghouse. Sim, poderia. Eu acho também. Eu acho que é uma ligação muito, muito clara, na verdade, nos estilos de invenção, vamos dizer assim, entre aspas, tanto quanto nos estilos comerciais. Eu acho que é como você falou, né? No final das contas, a Edison General Electric não existe mais. Não existe mais, mas a Westinghouse sim. E a Apple tá aí mesmo sem o Steve Jobs, quando muita gente achava que quando ele fosse a empresa ia morrer. Mas a empresa tá ainda. E a Microsoft, mais do que nunca, também segue. Então é interessante avaliar isso. Então, cara, eu acho que é muito uma questão de pensar também, porque, por exemplo, eu trabalho de frente pra uma galera da Westinghouse, né? Minha sala fica de frente pra deles. Então, todo dia eu vejo o nome Westinghouse na minha frente. É muito louco pensar que tanto a Westinghouse quanto a General Electric, né, que era Edison General Electric, e aí no final do livro conta porque tiraram o Edison, elas são empresas com quase 150 anos de existência e elas se mantêm muito fortes até hoje, e acho que vai acontecer a mesma coisa com a Apple e com a Microsoft. São empresas que vão se manter no mercado, gigantescas, só que é aquela coisa, olhando num primeiro momento, é muito bonito ver que Bill Gates, Steve Jobs, Westinghouse e Thomas Edison construíram verdadeiros impérios e fazem muitas coisas. Mas isso tem um custo, né, cara? Isso tem um custo muito grande. Isso tem uma espécie de caminho que parece que você tem que subverter muitas questões morais e éticas que a gente meio que nasce com elas, assim, né? Eu fico meio bolado com isso. Eu fiquei mais bolado com isso depois que eu vi o documentário do Bill Gates no Netflix, porque eu pensei que fosse falar sobre como ele usar a tecnologia que ele tem acesso para fazer filantropia, né? Para virar um grande filantropo, como é Tony Stark. Certo, igualzinho. Mas, na verdade, é um grande exercício da persona. Tipo, a tecnologia não tem pé, não tem cabeça, não mostra onde começa, onde é desenvolvida e onde termina, como tá a vida das pessoas depois dela instalada, sabe? É muito mais falando sobre como foi a infância dele, que foi uma infância de um rapaz bastante bem colocado na sociedade, pôde estudar, pôde fazer o que quisesse da vida, e aí desenvolver um grande império tecnológico, do que sobre filantropia, por si só. Mas ele tem uma certa consciência disso. Hoje eu vi um artigo dele dizendo que, acho que o título era Bill Gates diz que o sucesso depende de onde você nasce. Ele tem certa consciência, talvez hoje mais do que ele tinha no passado, e talvez por causa dessas viagens filantrópicas dele, de que ele não é o que ele é de graça. Ele sabe muita coisa, mas ele também teve muita sorte, muito privilégio. Eu acho que ele tem hoje mais conhecimento disso não, mais consciência disso do que o Steve Jobs jamais teve. O Steve Jobs, pra mim, era um cara que até morrer ele diria que ele era o que ele era só porque ele era inteligente, sabe? Pra mim, essa autocrítica do Bill Gates é quase igual a autocrítica do PT. Não, mas você entende o que eu quero dizer, não é? Eu digo que antes tarde do que nunca. Que bom que ele sabe disso, mas o grande problema é que o produto que ele vende é mais sobre ele mesmo do que sobre o que ele tá fazendo. Mas esse não é todo... Aí mas é esse brabo. não é todo grande empreendedor? Aí é o culto à personalidade, né? Cara, aí a gente tá falando dos tempos de a gente tá hoje. vivendo hoje mais do que o culto ao capitalismo, mas o culto ao empreendedor. Então, assim, o cara vira unicórnio, vai o dono lá dizer que ele tava sozinho, só de meia e cueca no quarto, vendendo coisas online, aí vem toda essa história de superação e tudo mais. Hoje a gente tem esse culto de personalidade, acho que muito, muito mais arraigado do que, eu diria, na época até de Bill Gates e Jobs. Não à toa, muitos vendedores de paleta mexicana aí estão muito bem sucedidos nos quiosques espalhados pelas grandes metrópoles. Sucesso. Né? Então, Sucesso total. mas sim. Ai, Frutili. Mas enfim, eu acho que um grande paralelo que a gente pode fazer lendo esse livro do Graham Moore, Os Últimos Dias da Noite, é que
por mais que aquele sistema massacrasse muitas pessoas e levasse e fosse completamente corrompido, a gente ainda estava tratando de inventores, né? Então, por mais que o Nikola Tesla, por exemplo, não tenha entrado nesse jogo, a verdade, a única coisa que ele queria era se vingar do Thomas Edison. Mas ele nem ligava para dinheiro, tanto que a vitória do Westinghouse só é possível depois que o Paul Kravitz dá uma passada de perna nele, que é uma parada bem feia, mas que ele aceitou de boaça. Deram um laboratório para ele, depois o JP Morgan ainda ajudou ele a fazer várias paradas. Ele criou a primeira hidrelétrica do mundo. Então, tipo, o cara continua trabalhando. Mas se você for ver, hoje, né, o culto a essa persona que é capaz de mobilizar grandes ideias e realizar e vender essas ideias, ela ofusca quase todo o meio científico, né? A gente não tem uma expressão de um cientista que seja nossa referência em determinada área. Por mais que se premiem Nobéis, por mais que a gente veja, sei lá, o homem chegando à lua, a teoria da... O homem chegou à lua, hein, galera? Não sei. Só pra avisar. Tenho dúvidas. Foi montagem no pente. É. Mas talvez, assim, você tenha uns lampejos, igual aquela cientista da NASA que fez uma baita descoberta. Eu esqueci até o que é. Mas que é ela isso, conseguiu tipo... tirar foto, acho que de um buraco negro, não foi? Isso aí, exatamente. Mas rapidamente ela aparece e ela sai. Ela não tem o tempo da gente conseguir dialogar com o que ela construiu, Cara, sabe? eu achei que você ia falar da Bel Pesh. Eu já ia dar um berro Nossa! nesse podcast agora, que ia acordar esse prédio inteiro aqui. Eu nem Porque lembrava quer saber, dela. já que a gente tá falando do culto ao cara de papada, tá aí um belíssimo exemplo, né? Uma menina que não fez nada, não criou nada, tem um currículo que ela fantasiou, basicamente, e tá aí escrevendo livro de como subir na vida. Cara, você sabe quem eu ia falar, na real? Porque eu vi hoje no trabalho uma notícia. A Betina. Ah, grande Betina, ficou rica. É, que ela tinha R$1.500 e em questão de 4 anos ela já tinha R$1.042.000 na conta. O culto às pessoas que a gente quer seguir é o culto a essas pessoas, é quem faz dinheiro. Só que o grande problema é que o mundo está se esgotando em alternativas, e foi o que você falou no começo. A gente não tá meio que criando coisas. A gente tá preso vendo coisas que vão, tipo, o iPhone 11 vem com 3 câmeras, tela... Como é que é? A tela eu não lá, tenho nem sem ideia, fronteira, cara. lá. Eu não quis nem ver isso pra não ficar mais irritado do que eu já tô com essa Apple. Mas, tipo, essa é a grande inovação que chega pra gente. A gente não tem uma referência de cientista, assim, óbvia na nossa cara. E quando tem, ela é muito passageira. Isso é uma parada que é muito prejudicial, porque parece que a gente tá perdendo a capacidade de criar coisas, de imaginar coisas e de fazer coisas realmente produtivas, porque a gente quer melhorar alguma coisa no nosso meio, porque a gente quer fazer coisas diferentes, porque a gente vislumbra uma ideia diferente de chegar até determinado resultado. Não, na verdade, todo mundo vende pra gente uma fórmula de alcançar aquilo que a gente parece querer, né? Que é ficar rico. Então, e é isso que faz também com que governos de terceiro mundo e governos que têm pouca ideia do que é inovação não vejam valor nessas coisas. E aí achem que você pode, basicamente, tirar todo tipo de apoio à ciência, à inovação, porque não vê valor nisso. E porque também são coisas que você não cria de um dia pro outro. Tecnologia ou qualquer coisa que você consiga criar são os anos de estudo daquele cientista e depois o tempo de pesquisa, o tempo de análise, o tempo de aplicação. Normalmente não são coisas de um dia pro outro. É a mesma coisa na medicina, né? Você não vai criar uma vacina de um dia pro outro. Então eu acho que a gente vive essa crise do que a gente quer ser quando crescer, sabe? Essa crise de eu quero salvar o mundo ou eu quero ser rico? E a escolha mais fácil hoje é ser rico. E cara, quando você vê a possibilidade que o dinheiro te dá de desenvolver certas coisas, isso é meio que um bagulho inebriante. Porque eu lembro de ter visto uma parada nos outros dias, que é o seguinte: o mundo todo tá tentando desenvolver maneiras de melhorar o transporte urbano, principalmente nas grandes metrópoles, porque, cara, é muito carro, é muita gente, e óbvio, se você consegue num veículo levar 46 pessoas, é melhor do que você botar 46 carros na rua. Só que para isso, esse veículo que leva 46 pessoas tem que ter fácil acesso, ser pontual, né? Uma série de fatores para que as pessoas se sintam atraídas a usar. Só que quando você vê a alternativa de transporte urbano, que, sei lá,
um Elon Musk da vida dá, o cara fala de uma cápsula individual que você entra e ela te joga lá pra Pequim, por exemplo. Ou aqueles... Não é isso que vai acontecer, mas assim, eu tô aqui em Paraty, entro na cápsula e vou pra São Paulo. Tipo, olha que surreal isso, mano. Não, é verdade. Ou então aqueles túneis subterrâneos que acho que faz mais de 10 anos que eu vejo ele falar disso, ou alguma coisa assim. Mas essa questão, talvez a visão eu acho que a gente esquece um pouco dos problemas do dia a dia, ou de tentar resolver algo que seja factível e aplicável. O Musk, ele tem disso com os carros, né? Os carros movidos a energia solar nos Estados Unidos vende muito bem, mas são carros para uma elite, porque são carros caríssimos, então não é um carro que qualquer um da população pode ter. Então assim, é muito fácil a gente falar que não, porque a gente tem que proteger o universo, a gente tem que o mundo e não sei o que, não sei o que lá, viajar de avião é péssimo, mas peraí, o consumidor médio da vida aqui não tem como ficar velejando entre a Europa e Nova York. A gente não tem como ter um carro solar, aqui no Brasil mal a gente consegue ter hoje carro elétrico, tá chegando agora. Então, assim, é muito fácil a gente querer exigir isso das pessoas, mas não da indústria. E quando a indústria traz, não é factível, não é plausível, não é nada que seja fácil de conseguir, entendeu? Então, assim, se demora-se anos pra chegar numa solução alcançável pra maioria da população. Então, eu não sei, essa inovação, ela vale a pena? Se só uma pequena parcela da população pode usar? Exatamente. E eu acho que esses são os avanços que a gente tem que procurar prezar e também questionar e entender por que existem institutos tão grandes funcionando, instituições como uma NASA da vida, sabe? Como uma Fiocruz, pode crer? Como uma Embrapa, uma Anvisa, que é uma agência nacional de vigilância sanitária, se eu não me engano, mas que tá lá fazendo pesquisa sobre agrotóxico o tempo inteiro. Esses caras trabalham com ciência pura no dia a dia, eles estão desenvolvendo novas soluções para agricultura, para saúde, pra um monte de coisa, mano. Assim, esse culto à personalidade misturado à ciência é uma parada completamente nociva. Eu concordo. Eu concordo muito. E eu fico pensando o quão mais rápido o mundo teria tido eletricidade se o Westinghouse e o Edison não tivessem discutindo qual dos dois ia ser o que ia vender a solução, sabe? E eu fico pensando também o quanto de inovação não existe por trás de portas fechadas, que como ninguém quer pagar, não sai, não tá colocada no mundo. Eu acho bizarro. E no livro fica muito explícito isso, porque a solução para os dois era entrar num acordo. O Westinghouse tinha a corrente alternada, o gerador de corrente alternada, que era muito mais eficiente. E ele tinha a patente disso. O Thomas Edison tinha a patente da lâmpada. Era só os dois entrarem num acordo. Eu gero energia, você vende a lâmpada e ok, tudo certo. Mas não, eles queriam ter o monopólio da produção de energia e da distribuição dela. Tudo passa também por uma questão de você querer dominar um setor, fazer de um setor que abrange toda a população algo dependente, né? E isso vai completamente contra o princípio da livre concorrência, que é um dos princípios básicos de quem defende uma estrutura de livre mercado. Isso é bem bizarro. Quando você tá lá em cima, você não quer dar uma fatia do bolo. Você quer o bolo todo. Livre mercado pros outros, mas não pra mim. Exatamente. É o mesmo princípio de a gente socializa as dívidas e individualiza os lucros, né? Exatamente. Então, no Brasil isso é muito comum também. Então esse debate é bem mais profundo, mas pra quem tá ouvindo, não se desencoraja. Isso é a gente aqui, como sempre, a gente começa falando de livro e sai falando das coisas, mas leia o livro. Não, o livro é sensacional porque ele traz um panorama muito pé no chão de tudo que está acontecendo. Então ele tem uma contextualização histórica muito importante. É bom a gente entender que as pequenas coisas, né, a eletricidade, a vacina, a própria radiação, tipo, o Nikola Tesla inventou o raio-x. Ele mostra o desenvolvimento disso durante o livro. Como trabalhar com radiação, pode crer? Sim, verdade. Tudo isso é muito importante, mas tudo isso faz parte também de outros setores da sociedade que a gente não faz ideia, que são setores jurídico, midiático, comercial, financeiro, essa parada toda. Então, a gente não aprende isso dessa forma. O inventor sempre tem essa questão meio professor Pardal, assim, né? A ciência sempre tem essa parada, tipo, esse moleque é viajadão aí, é muito inteligente, sabe fazer conta, mas
gosta de rock pesado, é recluso, que não sei o quê, então, pô, ele vai ser um grande cientista. E não, tipo, no processo da ciência envolve muita coisa que vai muito além desses estereótipos que a gente aprende, assim. De fato, eu acho que a inovação aliada ao capitalismo que ela tem criado na nossa sociedade são castas de acesso. Então, assim, a gente tá aqui falando de carro movido a energia solar, mas a gente não tem acesso ainda. Então, mesmo nos Estados Unidos, é uma parcela muito pequena da população que pode comprar o carro. E ainda assim, quando você olha o mundo todo, tem uma parcela da população que não tem nem a eletricidade ainda dentro de casa. Então, o que o capitalismo foi fazendo com a inovação foi criando essas castas de quem pode ter acesso a essa inovação ou não, o que é completamente deprimente. Cara, eu tava vendo umas paradas, todo mundo sabe aqui que eu viajo em basquete, né? E principalmente NBA. E agora tem uma onda muito maior do que antes de jogadores africanos jogando. E são excelentes jogadores, porque eles conseguiram fazer a formação de atleta deles nos Estados Unidos já, que já é a potência do basquete natural. Só que eles não quiseram se naturalizar americanos, eles quiseram continuar africanos defendendo seus países. Anualmente, né, eles ganham salários milionários, são poucos os que chegam na NBA, menos os que se mantêm, e menos ainda os que conseguem ser grandes estrelas, né? Ganhar grandes salários. Mas muitos conseguem e muitos vão à África instalar luz, saneamento básico nos vilarejos onde as famílias deles moram, sabe? Porque não chegou lá ainda. São milhões, assim, tipo, um cara doa 10 milhões de dólares por ano para poder dar às pessoas acesso ao básico do básico. Então realmente a gente tem que repensar muito as nossas relações sobre tecnologia e acesso, porque isso não é igual. A gente também não precisa ir para muito longe disso. Não, falando de saneamento básico especialmente. Exatamente, e é uma parada que a gente tá falando de saúde básica, sabe? De você criar uma criança num meio de higiene básica. Condição básica de vida. Pense nisso na próxima vez que você estiver na sua fila para comprar o seu iPhone de 10 mil reais. Estamos aqui hoje, além de falar de um bom livro, basicamente shaming os tecnólogos. Se você for vender um rim para comprar o iPhone, eu espero que o rim que sobre fale. Não fala assim, que maldade. Já aconteceu na história, né? A gente tem aquela história do um chinês, não foi? Acho que foi um chinês ou... eu acho que foi chinês, sim. Não faça isso, gente. Não faça isso. Mas, leia Os Últimos Dias da Noite. Baita livro. Muita conversa que pode generar nele. Apesar da gente estar falando o quê? De 150 anos atrás. Fantástico. Se você for pensar, tipo... 150 anos pra cá, os avanços foram, né, uma torrente absurda, uma loucura. E o mais engraçado é que no final do livro os caras aludem ao Henry Ford, né, que foi o cara que se planejou pra ser meio cientista, meio dono de empresa. Ele tinha uma carreira, né, planejada já. Ele já tinha um objetivo. Essa é uma boa conversa. Uma conversa à parte, eu diria. Henry Ford, eu acho que é uma conversa muito, muito específica. É uma conversa que provocará ânsia em muitos de nós. Possível. Mas acho que é isso, né, Caio? Acho que tocamos em tudo que a gente queria falar do livro. Eu vou falar pela terceira vez em 10 minutos. Leiam o livro. É muito bom. Ninguém tá falando desse livro, então a gente veio aqui pra falar especialmente dele pra vocês, porque eu não vi hype, não vi gente falando, não vi nada do livro, mas estamos aqui para ser testemunhas desse momento maravilhoso que é esse livro. E a gente é anti-hype, a gente não é modinha. E uma coisa importante também, vai sair o filme em dezembro, né? Boa. E eu acabei de falar que a gente é anti-hype. Cara, mas assim, vai sair o filme e eu tava olhando elenco fantástico e produzido por Scorsese. Agora eu já tô curiosíssima pra ver esse filme. Credencial tem. Puta merda. E a história é boa. Então agora, se ficar ruim, só por Deus também, né? Se ficar ruim, é culpa do capitalismo. Muito bom, Caião. Fechamos? Fechamos. Então tá bom. Leia o livro. E tchau. Adeus. Adeus. Journeys in America, no tricks at the wheel. No one needs anyone, they don't even just pretend. Journeys in America. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't.
of Americans. I'm afraid of the world.